Doutor Estamos de volta. Carlos? É. Opa! Sua Problema imagem de conexão, congelou. né? Faz parte, acontece. Faz parte. Bom, como eu A ia gente dizendo, ouve aqui, só congelou. O foco agora é estabelecer prioridades, tá? Câncer é uma palavra genérica, existem vários tipos diferentes de tumores, com velocidade de crescimento, com gravidade, com nível de urgência diferente entre eles. Então, a grande ciência nesse momento é você, caso a caso, de maneira bastante peculiar e individual, multiprofissional, estabelecer o que é mais importante nesse momento, tá? Aguardar um pouco, esperar essa pandemia para poder iniciar o tratamento de um câncer, tá? Ou estabelecer uma rapidez em resolver o problema oncológico, minimizando os riscos oncológicos do paciente, digamos assim. Então, a gente sabe que tem tumores que não podem esperar, tá? E a gente sabe que tem tumores que podem esperar. Então, dentro da AMO e em todos os serviços de oncologia com os quais a gente tem conversado no mundo inteiro, a abordagem tem sido cada vez mais individual, tentando pesar risco e benefício das atitudes. Os pacientes, eles em 3 grupos diferentes. Tá me ouvindo ou não? Tô sim. Tá me ouvindo, né? Tá. Os pacientes podem ser divididos em 3 grupos, tá? Aqueles pacientes que têm um diagnóstico estabelecido e estão em tratamento oncológico, e esses pacientes realmente, a grande maioria deles não pode parar o seu tratamento, porque isso vai acarretar um prejuízo, uma redução na possibilidade de cura ou um impacto na qualidade e na sobrevida desses pacientes, tá? Os pacientes que já tiveram diagnóstico anteriormente, concluíram seus tratamentos e estão agora apenas em acompanhamento oncológico, e os pacientes que estão em fase de rastreamento, e a gente sempre fica dizendo para eles, quanto mais cedo, melhor, né? Para que a gente aumente a sua possibilidade de cura. Então, essa pandemia criou uma série de novas situações. Então, para esses pacientes em rastreamento, a gente sempre dizia, olha, venha, faça seus exames regularmente para que a gente possa encontrar a sua doença de maneira precoce e a gente tenha um potencial máximo de cura. A mensagem ficou truncada para esse grupo de pessoas nesse momento. A gente está dizendo, não venha de imediato, espere um pouco, atrase eventualmente uma mamografia, atrase um exame de ultrassom, enfim, até que as coisas se acalmem um pouco. Tá? E a gente sabe que isso vai trazer repercussões negativas também. Então, na AMO, a gente tem um sistema em que a gente acompanha a fase e o momento do diagnóstico da nossa população de pacientes oncológicos e a gente, entre aspas, se orgulha bastante de ter um perfil de pacientes que acaba chegando com o diagnóstico bem cedo na AMO. A gente sabe que há um risco potencial de que essa construção de vários anos de educação, de rastreamento e diagnóstico precoce sofra um impacto negativo nesse momento de pandemia em que a gente vai necessariamente atrasar alguns diagnósticos. E para aqueles pacientes que já concluíram o tratamento e que vêm à clínica a cada 6 meses, ou anualmente, ou a cada 3 meses, para poder fazer as suas revisões regulares, a orientação tem sido, pelo menos no momento inicial, de que a gente atrase um pouco essas revisões, mas progressivamente isso vai voltar ao normal e a gente vai poder recuperar esse tempo perdido. É bom diferenciar, né, doutor? Porque, como o senhor falou, a mensagem chega truncada e no meio de tanto pânico, né, tanto medo que as pessoas têm de pegar o novo coronavírus, muitas vezes é deixado de lado algo que é tão importante, né, ou mais, né? Porque se a pessoa já está com um tratamento de câncer em andamento, ela não pode descuidar da saúde, porque, como o senhor mesmo disse, há tipos de tumores que não podem esperar, né? Porque a pessoa tem receio de pegar o coronavírus e morrer por coronavírus, mas pode morrer de repente pelo câncer não tratado em tempo. Seria esse o impacto da pandemia no tratamento desses pacientes, doutor? Esse é um dos fortes impactos. Tem 2 coisas bem, entre aspas, negativas na população de pacientes oncológicos que a gente tem observado, tá? No mundo inteiro, cerca de 20 a 25% dos casos de câncer tem o diagnóstico a partir de um sintoma que eventualmente até leva esses pacientes aos médicos ou à emergência de um hospital, como acontece frequentemente no Hospital da Bahia. Tá? Isso não está acontecendo nesse momento. Os sintomas estão surgindo
e as pessoas com medo, com receio, estão retardando a sua busca por uma investigação diagnóstica mais precisa, por dificuldade de acesso, ou por receio mesmo em procurar assistência médica, não querem ir à emergência do hospital, por exemplo, e isso está sendo observado no mundo inteiro, o que a gente vê é que os diagnósticos oncológicos estão sendo retardados. Até nos nossos pacientes que estão em tratamento oncológico e que apresentam complicações relacionadas à doença ou ao tratamento, a gente tem observado um certo receio em comunicar esses sintomas, o que coloca eles em risco, tá? Então, a gente tem intensificado a comunicação e a busca ativa de saber como esses pacientes estão em casa, justamente para que a gente possa diminuir esse dano colateral da pandemia. Isso não tem sido observado apenas em oncologia, tá? Os colegas cirurgiões têm relatado, por exemplo, que nunca operaram tantos casos avançados de apendicite agora, não eram observados no passado. Então, a pessoa tem uma dor abdominal, tem um sintoma vago, normalmente iria a uma emergência ou procuraria um gastro para poder ter o seu diagnóstico estabelecido, e hoje isso não está acontecendo. Quando as coisas se complicam, aí sim é que o paciente chega ao hospital. Então, achar o equilíbrio exato entre quando ir e quando não ir, isso tem sido um desafio grande desse momento que a gente está vivendo. E a sua opinião, qual é em relação às cirurgias, doutor? Que é seguro fazer nesse período? Carregar a doença não é nada interessante, tá? Então, eu acho que a gente tem que, mais uma vez, definir prioridades, tá? Eu acho que a dificuldade da desinformação acaba trazendo um prejuízo muito grande. Quando o alarme soou, todo mundo fechou as portas e se trancou, tá? E eu acho que agora a gente começa a viver mais um período em que aberturas seletivas acontecem. Então, entender quais são os casos que podem esperar, os casos que não podem esperar, eu acho que é fundamental nesse momento. Óbvio que esse momento intenso de pico, que eu acho que a gente vai passar por ele em breve, traz uma precaução maior. Mas eu acho que em pouco tempo a gente vai conseguir estabelecer esses canais de acesso à assistência médica de novo e as cirurgias vão voltar dentro de uma certa normalidade, não só, volto a dizer, em oncologia, como em todas as áreas. Tá? Então, esse foi um fenômeno também observado no mundo inteiro. A Espanha e a Itália, por exemplo, os centros oncológicos com os quais a gente tem contato com os colegas, em algum momento os centros cirúrgicos foram fechados totalmente, tá? Até porque os respiradores tinham que ser deslocados para atender os pacientes com coronavírus. E logo essa fase passou. Hoje, depois de um mês e pouco, essa situação se aproxima da normalidade anterior. E, inclusive, esses colegas relatam que estão trabalhando em excesso porque houve uma demanda reprimida de pacientes e de casos que ficaram esperando o momento mais íngreme da curva da pandemia passar. Pois é, doutor, a gente está vendo aqui que tem vários colegas entrando aqui, pessoas também da área aí de saúde, então que seguem, né, seus seguidores também aqui do hospital. Doutor Juarez Andrade está aqui fazendo uma Juarez é um pergunta grande para o amigo. senhor. Pois é, está acompanhando aqui a nossa live e ele pergunta o seguinte: sabemos que não se pode perder o tempo ideal para iniciar o tratamento do câncer. A telemedicina tem ajudado em tempos de Covid? Telemedicina já era uma realidade aqui nos Estados Unidos e em outros locais. Sem dúvida, uma das áreas que mais teve impacto ao curso dessa pandemia, tá? Desde a primeira consulta que foi feita 1000 anos atrás, nós médicos temos valorizado o contato pessoal, o exame físico, o olho no olho, a mão no ombro, né, aquele afeto da consulta presencial. E essa pandemia reverteu isso completamente, né? A gente, mais uma vez, uma mensagem também truncada, de definir um sistema novo, que tem limitações, mas que, sem dúvida alguma, diante dos riscos associados à exposição à infecção viral, tanto para os pacientes, seus familiares, como profissionais de saúde, forçou o crescimento rápido da telemedicina. Aqui nos Estados Unidos, ano passado, antes de se falar em coronavírus, os números apontavam para algo em torno de 50, 60 milhões de consultas com algum sistema de telemedicina. Tá? E algumas pesquisas de satisfação já colocavam
a consulta de telemedicina num patamar muito próximo à consulta presencial. É claro que ela não substitui a consulta presencial em grande número de casos. Eu não consigo imaginar uma primeira consulta oncológica completa que não seja presencial. Mas, por exemplo, consultas de retorno, consultas de revisão, orientação em relação ao efeito colateral de tratamento, o acompanhamento de pacientes que são crônicos, certamente podem usar a telemedicina como um mecanismo essencial. Lembrar que a história da telemedicina começou para resolver um problema de acesso. Tá? Então, pacientes em zonas rurais distantes, que tinham que viajar às vezes 6, 8, 10 horas para ter acesso à assistência médica, impulsionaram o início da história da telemedicina. Hoje, vários pacientes preferem entrar em contato com o seu médico, como a gente está conversando aqui, e ver seus problemas resolvidos, do que pegar um Uber e se deslocar 30 minutos para um serviço médico nos Estados Unidos. O Brasil andou um pouco atrasado, né? O Conselho Federal de Medicina tinha segurado a autorização legal para a gente proceder abordagens de telemedicina, que não é só consulta, tá? Telemedicina é um termo muito mais amplo do que a consulta apenas, mas com a pandemia, rapidamente foram colocadas em prática as estruturas legais que permitem aos profissionais da área de saúde, não só médicos, enfermeiras, nutricionistas, farmacêuticos, enfim, fazer uso de métodos baseados em comunicação de informática para atender os pacientes. As fontes pagadoras ainda estão atrás nesse processo, elas precisam aceitar isso como uma realidade. E como meu amigo Juarez aí sugeriu, sem dúvida alguma, eu acho que é algo que veio para ficar e vai ser uma das maiores transformações que a gente vai observar ao fim da pandemia. O senhor acha que essa transformação aqui no Brasil também vai acontecer dessa forma relevante? Porque o brasileiro tem aquela coisa do olho no olho, né? Do toque, do calor humano. O médico se torna um amigo. Ele chega ali muitas vezes no consultório com problemas que ele traz de ordem emocional e naquela consulta ali acaba se misturando o médico ao mesmo tempo que é médico, ele é psicólogo, ele precisa analisar o paciente como um todo. O senhor acha que ainda assim, depois da pandemia aqui no Brasil, isso vai se tornar uma prática mais recorrente? A CASA é um processo educativo e evolutivo, né? A gente tem, eu tenho contato com os médicos da AMO todos os dias e não é raro o testemunho deles de que Dona Joana, que foi tratada de um câncer 8 anos atrás e que precisa vir uma vez por ano para fazer uma avaliação clínica básica, com exames simples e com contato durante a consulta, se recusou a fazer isso por telemedicina neste momento, embora a AMO ofereça a telemedicina como uma opção. Não aceito, eu quero ver minha médica, eu quero estar com ela, mesmo sendo uma paciente idosa que poderia postergar essa consulta para daqui a 1 mês, 2 meses, mas não aceita, faz questão de estar presente à consulta. Então, eu acho que a gente vai ver uma série de reações, algumas mais positivas, outras mais negativas, mas o combo é de que todas as medidas de atenção à distância vão ganhar um impulso depois dessa pandemia. Eu tenho zero de dúvida em relação a isso. Isso vai substituir a consulta presencial? Não. A gente ainda vai ter muita consulta presencial. O latino é mais resistente a isso? Culturalmente, ele gosta mais da presença e do contato físico. Tá? Um conceito que está sendo também modificado e, de certa forma, surpreendentemente observado nessa pandemia é o conceito errôneo que tínhamos de que a população idosa não consegue entrar na informática e fazer uso dessas ferramentas de comunicação. Tá? A pandemia conseguiu provar que sim, eles têm um pouco mais de dificuldade, mas eles rapidamente aprendem e fazem uso dessas ferramentas tão bem quanto a gente faz. E qual o impacto que o senhor acha aí que há do isolamento nesse grupo de pacientes oncológicos, doutor? Terrível, tá? Devastador. Tá? Eu acho que de todos os impactos negativos que essa pandemia tem produzido, os aspectos focados em saúde mental, em sofrimento emocional, vão ser tão ou mais intensos do que aqueles que são mais fisicamente percebidos. Tá?
O diagnóstico de câncer é um diagnóstico social, ele é um diagnóstico de interação. Os pacientes aprendem com o convívio com outros pacientes, os pacientes aprendem com visitas próximas, os pacientes aprendem com um contato mais intenso com a enfermagem, com o farmacêutico, com o porteiro da clínica, com os seus oncologistas, com os cirurgiões. E privar eles deste momento social e dos ganhos secundários que acontecem nesse momento, certamente que isso vai trazer um dano muito grande. As equipes de assistência também têm sofrido bastante em tentar transferir esse calor humano sem um contato tão próximo, tão frequente. Tem uma pergunta, inclusive, de uma seguidora aqui, doutor, Liliane. Ela pergunta o seguinte: não deveria ser estimulada a quimioterapia oral nesse período? Ela está sendo, sim, utilizada e vários esquemas de aplicação endovenosa têm sido transferidos para opções orais. Infelizmente, os casos que são passíveis desse tipo de substituição, sem um prejuízo do ponto de vista de percentual de resultado terapêutico, esses casos não são tão frequentes quanto a gente gostaria. Tá? A quimioterapia oral, ela é útil sim, ela é uma realidade sim, mas tem vários esquemas ainda de aplicação endovenosa que não podem ser transferidos ou trocados para esquemas orais. É preciso lembrar, e boa essa pergunta, Eliane, que medicação oral, quimioterapia oral, tem os seus efeitos colaterais também presentes e de maneira intensa, e o fato do paciente estar em casa tomando esses medicamentos por via oral não exime ele da necessidade de ter um contato frequente com a equipe assistencial para que esses efeitos sejam manejados e complicações sejam prevenidas. Doutor, qual a sua opinião, a sua visão assim, dos pacientes oncológicos que tiveram a COVID e precisaram de tratamento nos Estados Unidos em relação ao que se vem praticando aqui no Brasil? Tem alguma coisa positiva, alguma experiência que o senhor acha que dá para a gente aproveitar aqui nessa época? Os aprendizados são constantes, a gente está aprendendo todos os dias. Tá? Um dos principais instrumentos que a gente usa para entender o presente e compreender o futuro é olhar o passado. Tá? No caso de coronavírus, o passado foi a experiência vivida na China, em Hong Kong, que foram, digamos assim, duas das cidades primeiramente afetadas, países e cidades primeiramente afetados pela pandemia. Tá? Através dos instrumentos de comunicação hoje, do Comitê Internacional da ASCO, inclusive, a gente tem tido a oportunidade de conversar frequentemente com colegas da Ásia, com colegas da Espanha, com colegas da Itália e agora com colegas americanos que também vivenciaram essa experiência dura, e transferir esses aprendizados tem sido uma rotina diária. Então, a quantidade de seminários, de webinars que a gente teve a oportunidade de participar foi muito grande, muito educativo. O que é que a gente aprendeu nesse período? Tá? Em primeiro lugar, é de que essa crise vai passar. Tá? Então, a pandemia tem começo, tem meio e vai ter o seu fim. Tá? Segundo, a oncologia não pode parar totalmente. Então, suspender o tratamento de pacientes, por exemplo, com doenças oncohematológicas, com câncer de pulmão avançado, com complicações abdominais por cânceres gastrointestinais, isso acaba tendo um prejuízo e trazendo um prejuízo muito sério para os objetivos que a gente quer alcançar com um bom tratamento oncológico. Tá? E as estruturas de saúde tiveram que rapidamente se adaptar a essa nova realidade. Então, a AMO conseguiu rapidamente ter essa situação. Esse comitê liderado por doutor Alex, por doutora Tamini, por Fabrício, por nossa enfermeira Adriana, Nelson, nosso gestor, e várias outras pessoas, estabeleceu um padrão de comportamento da equipe perante ao paciente com risco de infecção pelo coronavírus. Isso foi, inclusive, publicado. E a gente conseguiu estabelecer um ambiente seguro para que os pacientes pudessem entrar e sair da clínica. E priorizamos aqueles que estavam em tratamento. Tá? Todos os movimentos de segmento, de exames de rotina, foram basicamente suspensos na clínica.
E hoje a gente sente já uma certa tranquilidade para voltar a essa assistência. As cirurgias começam a acontecer de novo, os encaminhamentos para radioterapia do Hospital da Bahia já começam com uma certa regularidade, e eu acho que a gente vai vivenciar o que os outros países vivenciaram, de que o que foi fechado vai progressivamente abrindo para que a gente possa trazer um acesso mais, digamos assim, facilitado. Do ponto de vista de tratamento, o que a literatura tem demonstrado é que o paciente oncológico é sim um paciente de maior risco para complicações quando ele sofre a infecção pelo coronavírus, e ele precisa ser cuidado de uma maneira especial. Então, a vigilância tem que ser mais precisa no paciente crônico em geral, o paciente que é diabético, o paciente que é cardiopata e o paciente oncológico ainda mais, tá? Nós precisamos ter um grau de suspeição mais intenso, testar esses pacientes com mais frequência, com uma antecedência maior do que as pessoas que não têm essas patologias crônicas, e agir de acordo com essa avaliação de risco-benefício. Então, se há a mínima suspeita de infecção por coronavírus, às vezes, segurar um tratamento oncológico é a atitude mais correta, tá? Mas essas decisões têm que ser tomadas caso a caso junto à equipe assistencial. Ok, doutor, agradeço a sua participação aqui com a gente, muito esclarecedora aí as suas respostas e face aí as perguntas que foram feitas. O senhor gostaria de acrescentar mais alguma coisa que o senhor acha que é importante destacar sobre o paciente oncológico nessa época de pandemia? Eu acho que esse tipo de contato é sempre bom. Eu, a AMA, a equipe do Hospital da Bahia, todos estamos à disposição para questionamentos. Temos várias dúvidas ainda, tá? Ninguém é dono da verdade nesse momento, tá? Eu acho que é impossível encerrar um bate-papo como esse sem duas mensagens bem claras, tá? Primeiro, é uma mensagem de agradecimento, de gratidão. Eu acho que temos que tirar o chapéu para as pessoas que estão envolvidas nesse momento, na linha de frente, no atendimento à população em geral, não só aos pacientes oncológicos, nas emergências, nas unidades de cuidado semi-intensivo, intensivo, todos os colegas, enfermeiras, o pessoal da limpeza, enfim, toda a equipe que está, de maneira corajosa, se colocando à disposição da população como um todo nesse momento. Então, é impossível não acordar e dormir grato a esse tipo de entrega que nossos colegas têm tido face à pandemia. Em segundo lugar, dizer que câncer não pode esperar, sim. Isso é verdade, tá? Os pacientes oncológicos têm que estar em contato frequente, seja por telemedicina, seja por contato presencial. A gente não pode perder de vista a patologia oncológica, porque muitos desses pacientes podem ter o seu desfecho comprometido se não houver uma priorização da atenção oncológica. Apesar disso, com a atenção individual e confiando na orientação das equipes oncológicas, tá? Fica bastante claro para a gente que algumas situações podem sim ser postergadas e devem ser postergadas em benefício do momento que a gente está vivendo. Tá bom, Acácia? A joia, doutor. Obrigada, viu? Uma boa tarde aí para o senhor, que ainda vai dar 5 aí, né? A gente está 1 hora aqui, diferença? Eu estou um pouquinho atrás de vocês no horário. O sol só vai se pôr aqui às 8h30 da noite. Ainda tem um monte de sol lá fora esperando. Tá joia, doutor. Tá bom? Obrigada. Obrigado aí por sua atenção, estou à disposição. Tá bom? Tá joia. Obrigada a você também Até que logo, acompanhou pessoal. nossa live aí. Tchau, tchau. Um abraço a todos.